Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos, pastor Eusébio, evangelista Luiz, e nós estaremos dando início à nossa segunda aula da carta aos Filipenses. Nós vamos dar aqui continuidade no capítulo 1, bem no finalzinho dele, e vamos entrar no capítulo 2, Luiz, e tentar entrar no 3, porque o nosso tempo aqui ele é meio apertado, o produtor fica puxando a nossa orelha ali. Mas pegue tua Bíblia aí e vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso que está sendo bênção para as nossas vidas. Vai ser uma bênção. Continua conosco, Deus vai falar muito com vocês. É verdade, meu querido aluno. Fica aí conosco. Aluno, amigo, irmão, né? Fica conosco aí que só bênção. Amém. Pastor Eusébio, evangelista Luiz, no finalzinho da nossa primeira aula, nós falamos que Paulo ele se encontrava em aperto, né? Ele faz uma oração que ele se encontrava em aperto, falando que o desejo dele era partir com Cristo. Mas por amor aos irmãos de Filipe, ele achava que ele tinha necessidade de permanecer, que ele iria contribuir ainda com o Evangelho de Cristo aqui na terra. E o irmão explanou e foi algo maravilhoso. Eu quero que você então continue comigo lá agora, no versículo de número 27 do capítulo 1, que a gente vai falar sobre a importância da união, Luiz. A gente frisou que Paulo ele falava muito sobre a unidade, sobre o amor, sobre o conhecimento, né? Sobre a ciência, mas ele focava muito na unidade dos irmãos. Por que será que Paulo estava falando sobre essa unidade aí? Vamos lá, ó. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo-lhes, para que, quer vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha que interessante aqui, ó. Se a gente pegar a história da igreja de Filipe, né, e eu perguntei para os irmãos no comecinho da aula passada e eu não concluí, se a gente pegar a história de Filipe, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estava indo para a Ásia. E ele é impedido, aí está a resposta, tá? E ele é impedido pelo Espírito Santo de ir evangelizar na Ásia. E em do seu descanso lá, ele sonha com um varão macedônio que pede socorro para ele. E ele insiste ainda em ir para a Ásia, mas a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, acho que é no capítulo 16, se eu não estiver enganado, acho que o verso 20, acho que vai falar isso, do 20 ao 40, e ele é impedido então para o Espírito Santo, então ele vai nessa missão. Ele vai porque Jesus ele queria alcançar aquela cidade. Jesus queria alcançar. Alguns estudiosos dizem que Filipe foi a primeira cidade europeia a ser evangelizada. E nós sabemos que o Império Romano ele predominava naquela época. E nós sabemos então que Filipe ele era uma colônia do Império Romano. Ou seja, os cidadãos viviam como romanos. Os cidadãos de Filipe respeitavam as leis de Roma e eles pagavam os impostos a César. Com isso, o império trazia para eles gozavam de segurança e dos benefícios por serem cidadãos romanos. Eles não eram tratados como um forasteiro, mas eles eram tratados como cidadãos de Roma, pelas leis de Roma. E ainda que eles vivessem numa região totalmente distante de Roma, parte da força romana era o que? Era a união das suas colônias, através do mundo antigo. Todas elas estavam se esforçando juntos por um bem comum. Semelhantemente, os cristãos daquela cidade de Filipenses eram uma colônia do céu, porque a partir do momento que Paulo evangeliza eles se tornam cidadãos do céu. Quando Paulo ele escreveu, vivei de um modo digno, o que ele estava querendo dizer, Luiz? O que ele estava querendo dizer, pastor Eusébio? Ele estava ali dizendo para eles viverem como cidadãos de uma capital. Ele estava falando, a origem de vocês não é Roma. A origem verdadeira de vocês não é a terra. A origem verdadeira de vocês é o céu. Glória a Deus. Um cidadão tem que manter um certo perfil.
Para você ser cidadão do céu, Luiz, você tem que manter um certo perfil. Pastor Eusébio, nós como cristão, para nós sermos um cidadão do céu, reconhecido como um cidadão do céu, nós temos que manter um certo perfil. Ó, como o resto do mundo saberia que os filipenses eram romanos? Se você olhar pelo campo visual, matéria, eles viviam como romanos. As roupas deles eram como os romanos. As leis deles eram como os romanos. As tradições deles eram como os romanos. Eles viviam como os romanos. E como então, Luiz, que eles iriam ser identificados como cidadãos do céu? Eu tenho falado, por estes dias eu ministrei uma palavra e eu falava exatamente a respeito desse aspecto, de que as nossas palavras precisam ser evidenciadas pelas nossas atitudes. Então isso já nos responde, porque não é simplesmente sou evangélico ou sou do céu por palavras, mas por atitude, se parecer com quem é do céu, né? As suas atitudes, as nossas palavras, o nosso andar, o nosso caminhar, alguém precisa olhar para nós e dizer, não, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele parece que é, né, um baiano, um paulista, porém tem algo diferente. A atitude dele mostra que é um baiano, um paulista celestial. Aleluia. Mas mostra que ele é um cidadão do céu, dirigido não pelo governo terreno, mas pelo governo de Deus, que é aquilo que a gente deve prestar atenção, que é os preceitos do Evangelho, os caminhos do Senhor. Amém? Paulo, ele foca aqui, nesse texto que a gente leu, eles teriam que viver como santos. Como santos. E de novo, né, para finalizar o capítulo 1, que Paulo fala, eles teriam que andar em união. Eles teriam que andar em amor. E eles teriam que em serviço, eles tinham que servir uns aos outros. E eles tinham que servir os irmãos e eles teriam que servir a Deus. O Império Romano era forte, não era? Se a gente pegar todas as colônias lá, mas no fim esse império caiu. O que Paulo estava querendo falar para os irmãos aqui é que se eles tivessem essa unidade cristã, eles estariam pertencendo a um reino inabalável. Se os irmãos puderem pegar depois lá em Hebreus 12, 28, você vai entender um pouco desse contexto aqui. Ou seja, Paulo estava falando de um reino incorruptível. De um reino que não iria abalar, que poderia vir qualquer coisa, podia vir prisão, poderia vir cárcere, poderia vir o quê? Ele estava inserido num reino inabalável, para eles permanecerem em amor, permanecerem em união e para eles permanecerem em serviço. E tudo isso, meu querido, a gente também entra na questão das vestes brancas, né? Que é a santidade. Se a gente resumir tudo isso, Paulo, assim, de uma forma resumida, ele podia falar, busquei santidade, muitas passagens, outras cartas também, ele aborda esse aspecto, e para os irmãos ele já fala dessa forma, mas, né, trazendo para a unidade, que no dia... E ele fala importante que fala, né, como o Luiz mesmo tocou ali, não só com palavras, mas ações, e tudo isso que a gente falou. E é tremendo porque Paulo fala de uma forma nessa carta individual e carinhosa para esses irmãos, porque ele tinha intimidade com esses irmãos. E a gente, quando a gente passa a conviver com os irmãos, tem uns que a gente tem mais tempo junto, outros menos, mas o amor é o mesmo. E outro dia eu estava falando, só rapidinho, que eu estava com a minha esposa em casa e a gente comentando sobre os irmãos, né? Na oração, orando pelos irmãos, intercedendo, e a gente lembrava do presbítero Demétrio. E falava, olha, que irmão abençoado, que humildade, como é gostoso a gente chega lá e cumprimenta, sauda a gente, dá aquele abraço carinhoso. E hoje eu vejo a importância disso, porque quando eu estava lá em casa, foi até difícil para ele pegar e conseguir fazer o convite para mim estar aqui, porque ele teve que persistir, mas com amor, com carinho, ele perseverou, e graças a Deus. Mas Deus tem um propósito da gente estar aqui. Glória. Então a gente está podendo aí, através desse estudo maravilhoso, espero que os irmãos estejam sendo abençoados para a glória do Senhor. Amém, amém. Vamos dando continuidade aqui. Os irmãos estão percebendo que Paulo está direcionando sempre a unidade, né? Unidade. Sempre a unidade.
Olha lá, vamos começar o capítulo 2, irmãos. Ó, ele continua dizendo assim, ó, é até uma continuação. Essa carta é uma continuação. Divide aqui em capítulos, mas ela é uma continuação. Isso. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há algum estrangeis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, e não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Pelo o que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Olha que interessante a gente falando de unidade. Nós sabemos, irmãos, aqui, ó, que para os santos de Filipenses servirem bem uns aos outros, Paulo estava falando aqui, eles tinham que deixar os próprios desejos, ou seja, deixar os seus bens comuns. Ele tinha que deixar aquilo que era dele. Ele está falando aqui, ó, cada um considera então o que é seu, mas pelo contrário, faça também para com os outros, com todos os santos. Ou seja, o que Paulo estava querendo falar, para você ter essa unidade que eu estou pedindo nessa carta aqui, Luiz, você tem que desprender das coisas que é sua. Você tem que desprender, irmão Eusébio, das coisas que é sua, para você poder me servir a minha necessidade. E é difícil hoje, né? Em dia nós falarmos isso dentro da igreja, né? Muito difícil. Porque hoje existe muito o culto ao bel prazer. As pessoas chegam na igreja hoje para adorar a Deus e elas prestam um culto para elas. Deus, eu estou aqui, você precisa fazer isso para mim. E existe uma inversão de valores hoje, que as pessoas elas não entendem que quando ela está na igreja, quando ela está num culto, o culto que nós prestamos é para o Senhor. É verdade. É para Ele, é tudo em volta dele. Se Ele quiser nos dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser, Luiz, Ele não dá. E Ele vai continuar sendo Deus. E às vezes as pessoas elas não são abençoadas porque elas são egocêntricas, né? É verdade. Elas não são cristocêntricas, né? Então, se elas têm esse egoísmo com o próprio Deus na hora da sua adoração, imagine com os irmãos que ela serve. Imagine, Luiz, você do meu lado, eu ser uma pessoa egocêntrica, com Deus na minha adoração, eu não vou conseguir me desprender das minhas coisas para poder estar ligado junto com você. É muito lindo essa linha de raciocínio, mas eu queria enfatizar algo. Quando fala que nós devemos ter o nosso irmão, né? Nós devemos ter ele sempre como maior do que nós. Maior. Por quê? Primeiro ponto, se você não tem um irmão como maior que você não vai ouvi-lo. Você não vai parar para ouvir, ou até mesmo para amar, porque você vai olhar com um olhar superior, olhar de cima. Exatamente. Né? E o interessante é que quando ele vai fazendo a ligação, ele fala de Jesus. De sorte que Deus, né, ele sendo Deus, ele usurpou-se dos... Não quis ter por usurpação ser igual a Deus. Ele veio e se fez homem. Mas para quê? A chave, servir e amar. Exatamente. Então quando Jesus mostrou, nos deu a direção, dizendo, ó, você deve servir em amor. Você deve amar, o amor é a chave de muitas coisas. Deve servir em amor. E lá na frente ele fala no versículo 8: e achando de forma de um homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aí vamos lá. Quer dizer, se eu me torno menor do que o meu irmão, eu vou ouvir o meu irmão. E por isso eu vou obedecer. Eu vou servir. Eu vou amar. Aleluia. Isso é lindo.
pelo que Deus o exaltou. Mas por que Deus o exaltou? Porque ele amou, ele serviu, ele se humilhou. Verdade. Ou seja, é aquilo que 1 Pedro diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará. Mas, porém, tem gente que se exalta, e por isso quem se exalta, ele abate. Então, quando você faz esses parâmetros inteiros, ele está dizendo para todo mundo aí, primeiro, a prioridade é ser humilde, servir uns aos outros em amor e obedecer a Deus, porque Ele é superior a todos. Vai falar do egoísmo, né? Do egoísmo e da ganância. Muitos reinos caíram por causa do egoísmo e da ganância. E Paulo está falando aqui que não. Vamos pular lá para o versículo 12 para a gente dar continuidade, pastor José, e aí eu deixo você falar na próxima. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, muito mais agora a minha ausência. Nossa. E assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros desse mundo, e retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter ocorrido e nem trabalhado em vão. Olha que coisa interessante aqui. Eu acho que Paulo, acho que ele está falando, essa carta está vindo para a gente hoje. Que mundo que a gente está vivendo hoje? Um mundo corrompido, um mundo totalmente bagunçado, não é verdade? A gente sabe que a salvação, Luiz, ela é uma dádiva de Deus. Se a gente pegar lá em Romanos 6,23, ele vai falar sobre isso. Mas existe uma resposta por parte dos homens para poder receber isso. Para eles poderem receber. E essa resposta é qual? É ser obediente ao Senhor Jesus. E Paulo encoraja agora esses irmãos a continuarem obedecendo. Justo como tinham feito quando ele estava com eles. Ou seja, eu sei que vocês me obedeceram quando eu estava junto de vocês. Mas eu preciso muito mais agora que eu estou ausente, para vocês ouvirem isso que eu estou escrevendo para vocês. E ele incita isso a obedecer, porque Deus é, irmão. Ele fala assim, que ele sabe por que vocês têm que me obedecer, mesmo estando aqui, porque é Deus quem opera, é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu fico até arrepiado. Quando obedecemos a Deus fielmente, Ele trabalha em nós, Luiz, para a salvação. E a obediência jubilosa é unida do servo de Deus. É a união, é nós sermos unidos. Sabe por quê? Quando nós estamos unidos, a luz de Cristo ela vai brilhar não só em mim, mas vai brilhar em toda a nossa congregação. Ela vai brilhar no nosso pastor, vai brilhar nos obreiros, vai brilhar na igreja. Essa luz, ela vai prevalecer e permanecer em nós. E aí por que essa luz tem que permanecer em nós? Aonde existe um mundo totalmente escuro, onde as pessoas vivem com ira, onde as pessoas vivem com ganância, com disputa, servindo a si mesmo, a benefício próprio, e a gente vê tudo isso que está acontecendo hoje no mundo. É uma crise mundial do que eu quero ter mais, pessoas tirando vantagens em meio a uma pandemia. E Paulo fala para eles, obedeçam a mim, ouvem a minha palavra, sejam unidos, deixe que a luz de Cristo brilhe em vocês, porque é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai efetuar através da sua boa vontade. Glória a Deus, amém. É verdade, meus queridos, e é interessante que Paulo reforça, né? Ele passa a carta inteira reforçando a união, a comunhão dos irmãos, né? De tária, é assim, e também, meus queridos, a gente só atinge essa união, essa comunhão, se houver uma coisinha que a gente muitas vezes fala, mas não sabe, não tem entendimento o que é. Duas coisinhas, na verdade. Uma delas é o amor, que a gente leva muito na questão do sentimento. Aí há vários aspectos de amor. E outra questão é a questão do respeito. Porque a gente tem que entender que cada ser humano tem as suas limitações, tem as suas qualidades, tem seus defeitos.
Isso não impede a gente viver em unidade, em união, né? Ser unânimes no servir ao Senhor. Pelo contrário, é igual aqui, neste momento. Nós estamos vivenciando isso. Tem 3 servos do Senhor aqui, sendo usados pelo mesmo Espírito Santo, de formas diferentes. E isso, Deus não está sendo injusto aqui de estar usando indiferentemente. Pelo contrário, é como os evangelhos aqui. Muitas pessoas falam, os evangelhos entram em contradição. Mentira. Eles se complementam. Aqui está um complementando, o Espírito Santo está um complementando o outro. E você em casa também está complementando esse momento. Que está recebendo, e nós cremos que você vai passar adiante esse ensino que você está recebendo. Benção, né? Benção de Deus. A carta de Filipenses, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela não vai parar aqui. Esse estudo que o Deus está usando as nossas vidas para passar para a sua vida, meu querido, tudo isso, eu creio que você vai compartilhar, você vai passar para frente e vai alcançar os perdidos. As pessoas vão olhar e tem que olhar para a nossa vida, para essa união, essa unidade, falar, olha, os irmãos lá se ajudam, e é uma coisa sincera, não é por interesse. Ah, eu também desejo isso, também quero estar lá. Esse mundo vive me... Né? O mundo é assim, aí é amigo, aí tá com a faquinha aqui nas costas, né? Ou tá com o pezinho embaixo para passar rasteira em você. Nós podemos jamais ser isso. Paulo nos ensina, a gente, como foi dito, nós somos cidadãos do céu, nós temos que andar como cidadãos do céu. O céu começa aqui, sabia? Eu aprendi isso, né? E aí já também fazendo uma propaganda para o curso, né, que a pastora Ana nos dá pela internet, de teologia básica e online. Se você não fez ou ainda não teve oportunidade, faça, é gratuito pela internet. É a grande bênção do Senhor, tenha crescido muito para a minha vida. Amém. 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 Vamos no 17 agora para os irmãos entenderem. E ainda que, ele continua dizendo, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Paulo conclui com 3 exemplos aqui de serviço desinteressado. Ou seja, Paulo, ele estava feliz, na verdade aqui, ó, no 17 e no 18, por ele ser oferecido como sacrifício a serviço da fé de uma outra pessoa. Ou seja, ele se sentia orgulhoso, ele estava lá igual, eu me sinto orgulhoso. Eu estou preso, estou sendo aqui colocado em sacrifício, mas isso é em serviço ao Evangelho. Aleluia. Glória. É em serviço à fé. E aí, irmãos, lá no versículo 25, eu vou pular agora para a gente dar uma adiantada aqui. Paulo ele vai falar de um homem que me chamou a atenção, Luiz, e a gente estava conversando sobre ele. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muita saudade de vós todos e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente a quase a morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Falando de angústia. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, regozijeis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ele está falando aqui de um companheiro de peleja. Ele está falando aqui de um companheiro de batalha, um homem chamado Epafrodito. Ele fala assim, ó, esse camarada aí é meu irmão. Ele é meu cooperador, meu companheiro nos combates, e ele é vosso enviado. O que acontece aqui? Esse homem chamado Epafrodito, ele nos traz uma grande lição.
ele mesmo diante da morte, mesmo ele estando doente, que o texto fala aqui que ele fica doente, ele chega até a beira da morte, a serviço do Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a Paulo, ele não desiste da caminhada, ele não volta atrás. Ele começou e ele foi até o fim, mesmo estando à beira da morte, ele foi lá e ele supriu Paulo na prisão. Amém. Paulo estava sozinho. E esse homem é enviado por Deus, e ele cumpre essa missão, ele chega até Paulo. E quando ele então se recupera, Paulo manda a carta: eu estou enviando a vocês Epafrodito, meu companheiro, meu irmão. Recebe ele aí com honra, com honrarias. Já pensou, Luiz, você ser direcionado uma carta do apóstolo Paulo? Recebe o Luiz aí, que ele é meu companheiro, ele é meu irmão, ele esteve à beira da morte, mas pelo Evangelho de Cristo ele decidiu permanecer fiel. Uma indicação de que ele era um obreiro valoroso. Valoroso. Era alguém que servia ao céu, mas não relaxadamente. Exatamente. Mas com toda a fidelidade às instruções de quem? Do Paulo, do próprio Paulo, que era usado por Deus para me instruí-lo. E com isso ele dizia: recebe-o com alegria, ou seja, com gozo, alegria, e atende-o em honra, ou seja, honre ele. É como se Paulo estivesse dizendo assim: honre ele, como vocês me honraram, como vocês me receberam, recebam ele também. Estava endossando a vida do cara. Homem abençoado aí pra futebol. Exemplo pra gente, né, como obreiro, né? Exemplo pra gente como obreiro. E dentro dessa carta também, só esse exemplo é maravilhoso. Para os jovens também, né? Timóteo era um jovem, só para encaixar nesse, de servir, né? De ser um exemplo. E esse exemplo é tremendo, porque ele não olha para a sua vida e serve. E o jovem Timóteo também. Então tem muito jovem na igreja: eu não vou. Se coloca uma limitação por ser jovem. E não precisa, meu querido. Há espaço, há trabalho para você fazer. Amém? Amém. Então, irmãos, para a gente encerrar essa nossa segunda aula aqui, ficar com esse exemplo glorioso aqui, esse homem, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Que Deus ajude todos nós a sermos um exemplo no serviço do Senhor Jesus. Amém? Amém? Espero você na nossa terceira e última aula. Nós iremos abordar capítulo 3 e capítulo 4, onde começa a esquentar ainda mais o nosso desejo e o nosso anseio para poder aprender mais nessa carta que Paulo direciona aos Filipenses. Espero vocês. Graças a Deus. Espero vocês.